Então vamos lá, seja muito bem-vindo todos a mais um SBCert Talks de gestão de fornecedores na indústria. Essa edição eu tenho um prazer enorme de trazer o case da Seara e da Friboi com especialistas nessa área, com três queridas especialistas que entendem muito a respeito de tudo que a gente vem trabalhando há muitos anos. Elas são responsáveis por fazer esse barco aí navegar, manter as coisas no eixo. Então, elas têm um trabalho muito difícil e conseguiram reservar um tempo enorme para nós aqui. Então, eu gostaria de abrir agora para que todas se apresentem, começando com ela, como a gente brincou, com a Jaqueline. Jaqueline, fique à vontade para você se apresentar e contar um pouco da sua história. Começa comigo, né? Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer, Matheus e toda a SB7 pelo convite. Fiquei muito feliz pelo convite e honrada. Bom, meu nome é Jaqueline Bove. Eu trabalho aqui na gestão de fornecedores da Friboi, sou responsável pela gestão. Estou aqui no grupo, já na Friboi vai fazer quase 5 anos. Sou médica veterinária e atuo na área de alimento já faz 15 anos já. É isso, obrigada. Fer, vamos lá? Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer mais uma vez também, né, o Matheus aí pelo convite, que chamou todo o time aqui, né, que a gente vem fazendo um trabalho muito bacana desde o ano passado, ano retrasado aí, junto com a SBCert. Então, agradecer primeiramente esse convite, meu segundo já, né, o segundo evento, acho que vai ser muito importante. O meu nome é Fernanda Zarte, eu sou engenheira química de formação, eu trabalho atualmente, faço 4 anos que eu estou na Seara, né, então dentro do grupo JBS, cuidando da parte de gestão de fornecedores, né, representando aqui todo o time de gestão de fornecedores da Seara. Tenho 15 anos de experiência em indústria de alimentos também, que nem a Jaque. E estamos aí nesse desafio, né, de gestão de fornecedores há 4 anos, e que a gente vai falar bastante hoje junto com vocês aqui, que é um desafio todos os dias, gente. Então, vamos lá. Obrigada. Obrigado, Fer. Carol? Bom, pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos, né? A gente tá super honrado, tô super contente com esse convite do Matheus e da SB7. A gente vem de uma parceria aí super rica. Então, meu nome é Caroline Matos, eu sou zootecnista, sou também mestre em ciências, estou há quase 2 anos aqui na Seara, no negócio de margarinas. E também fazem aproximadamente 4 anos que eu estou aí na indústria de alimentos. E nesse mundo da gestão de fornecedores, a gente vai ter muita coisa aí para falar, para compartilhar com vocês. Então, mandem as dúvidas, não sintam vergonha, perguntem que a gente com certeza vai tentar aí responder e explorar um pouco mais esse universo tão rico que a gente vive aí diariamente. Obrigado. Pessoal, eu falei para vocês que esse dia hoje não ia ser moleza, não. A gente está com um time aqui muito completo, muito parrudo, que conhece muito, então coloquem suas perguntas, mande para a gente, pode mandar via WhatsApp se você tem o contato de alguém ou no chat, fique à vontade, a gente vai coletar e depois a gente passa aqui nessa tarde fria, para quem está em São Paulo ou no sudoeste aqui, porque está frio. Então vamos lá, vamos começar a esquentar. A gente tem que sempre gastar, eu lembro do meu saudoso Gianpaolo da Paripasso, a gente tem que sempre gastar 2, 3 minutos para perder o estresse, viu, gente? Daí depois flui e quando a gente vê já acabou, estourou o tempo e a gente tem mais coisa para falar e não conseguimos falar tudo. Então, agora eu só estou fazendo isso, eu estou gastando 2, 3 minutos aqui para a gente esquentar um pouco nessa tarde gelada. Pessoal, Fer, eu queria começar com você uma pergunta, mas na verdade estender a todas. Qual que é o principal desafio que vocês encontram quando a gente está falando de gestão de fornecedores? Porque eu percebo que gestão de fornecedores vira uma certa, como que eu posso dizer, um título, né? Gestão de fornecedores, gestão de fornecedores. Tá, mas o que é isso em termos de desafio? O que é isso em termos de implementação? O que vocês enfrentam na realidade quando a gente está falando de gestão de fornecedores, olhando sob a perspectiva de desafios? Os desafios, eles são grandes. Nós temos todos os dias desafios, né?
além dos nossos desafios internos, a gente sempre fala que tem muito externo. E eu vejo que um grande desafio é a gente conseguir trabalhar com cultura de várias empresas, onde são diversos fornecedores, né? Aqui na Seara a gente tem em torno de 800 fornecedores. Então, você conseguir que a cultura de 800 empresas trabalhem de acordo com os padrões e os requisitos que a gente tem hoje, né? Então, eu vejo que a cultura é fazer com que tudo aconteça de uma forma correta é muito complexo, né? É um grande desafio. A questão da comunicação, a gente estava conversando aqui antes, né? E a comunicação foi unânime. É muito, muito difícil, né? Até porque, por exemplo, como a nossa empresa, a JBS como um todo, ela é muito grande, então a gente tem diversos setores que falam com fornecedores, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Então, são diversas pessoas falando com o fornecedor que pode tratar de formas diferentes ou ter uma interpretação diferente. Então, a comunicação, ela é fundamental, né? E manter processo, a parte de manter processos e produtos atendendo um padrão de qualidade. Eu vejo que esses são alguns desafios aí. Meninas, contribuam também. O desafio assim, né? Toda indústria, todo negócio tem fornecedor e deveria ser gerido, desde controlar um e-mail dele até vários outros critérios. Eu digo que nós aqui, SP7, temos fornecedores, né? Então a gente também trabalha desde o fornecedor que nos traz papel até outros fornecedores, e aí a gente pode expandir até que nível a gente quer gerir, implementar e evoluir essa cadeia de fornecimento. Então, Carol, adicionando a esse desafio de gestão de fornecedores, de implementação, como que a gente chega eu não gostaria de dizer padrão, mas num consenso ali de todos que estão trabalhando em critérios mínimos ou desenvolvimento de critérios que seria importante ter para uma evolução da cadeia de fornecedor, porque eu entendo que esse é um grande desafio. O grande desafio é, como a Fer falou, estão falando de 800 fornecedores, ou estão falando até de mais, estão falando de vários setores falando com o mesmo fornecedor, com a mesma pessoa, interesses distintos dentro da mesma empresa. Como é que a gente faz essa sinergia de critérios para que a gente qualifique esse fornecedor e também a gente esteja seguro do que a gente está comprando, do que a gente está negociando na cadeia de alimentos? Exato, Matheus. Acho que dentro da companhia a gente já tem que ter muito clara essa questão da cultura, né? Como a Fer comentou. Então, todo mundo tem que estar, apesar de setores diferentes, né? Então, a gente acaba tendo interface com suprimentos, com P&D, às vezes com transporte, logística, porque a gente também tem as transportadoras também são fornecedores nossos, né? A gente acaba falando de serviços também, né? Então, tem que estar muito claro isso, né? Então, todo mundo tem que ter um objetivo ali de atendimento. Então, a gente vai ter os critérios de atendimento para suprimentos, então prazo, preço, questões de entrega. Para P&D, os atendimentos das especificações técnicas, então dos requisitos técnicos, que são os mais específicos, para a gente também garantir o nosso produto acabado ali conforme. E para a qualidade, né? A gente entra na parte da gestão de fornecedores em qualidade, então garantir a parte de food safety, toda essa cultura, né, da segurança de alimentos está implementada e que o fornecedor atenda esses requisitos para a gente ter um fornecimento seguro ali, né? Meninas, por favor, complementem. Pessoal, fique à vontade, a gente está numa conversa aqui, então eu queria puxar a Jaque para a conversa, porque é o seguinte: legal, a gente enfrentou o desafio de começar a falar sobre isso, a gente enfrentou o desafio de começar a implementar alguns critérios que coloquem todo mundo, pelo menos, na mesma conversa, em termos de basear tudo isso, e aí a gente começa a mensurar. A hora que a gente começa a mensurar os nossos fornecedores, até com a gente, com eles mesmos, comparado com outros fornecedores similares a eles, a gente começa a ver desempenhos técnicos. Então, eu queria que você contribuísse dentro desse desafio, como você enxerga essa evolução de desempenho técnico e também o que traz de resultado. Aí eu queria expandir um pouco, não só para a perspectiva da Friboi, da Seara, mas e sim do próprio fornecedor, porque a gente está falando de um desempenho técnico que ele vai levar com ele. Vamos dizer que amanhã ele já não está mais fornecendo para a indústria de vocês, ele foi qualificado, ele implementou processos que vocês pediram,
que elevou o desempenho técnico dele. Então, eu queria que você contribuísse um pouco neste desafio, Jaque. Com certeza. Eu acho que é super importante, e aí complementando até as primeiras questões que você colocou, eu acho que para o fornecedor, e aí a gente pensando como gestão de fornecedores, o desempenho, e aí o desenvolvimento que a gente preza pensando para os fornecedores é super importante. Então, hoje, as nossas unidades, elas passam por auditorias que são de norma global, BRCGS ou FSC 22000. Então, é super importante. A gente tem requisitos super exigentes, a gente sabe disso, mas ajuda muito ao desenvolvimento desses fornecedores. E aí, pensando no decorrer dos anos, o desenvolvimento técnico deles só evolui a cada ano. Pegando desde quando eu iniciei na Friboi, e aí o resultado das auditorias, e aí até o próprio checklist, os questionários que a gente passa para os fornecedores, eles desenvolveram muito em questão de programas implementados, até da nota mesmo das auditorias, e isso é muito gratificante para nós. Isso mostra que o nosso trabalho como gestão de fornecedores está sendo válido, está sendo reconhecido, e é isso super importante, tanto para o nosso negócio, tanto também para os fornecedores. Quando a gente conversa, né, a SBCert trabalha com gestão de fornecedores e com auditorias de certificação também e tudo mais, né? Sempre que a gente conversa com alguém que será auditado, e aí cliente ou fornecedor, né, a primeira percepção deles é que é para atender alguém. E eu falo que é sempre para atender a eles mesmos primeiro, porque se você tem um exercício de rastreabilidade, por exemplo, no final do dia, é uma segurança para você mesmo, porque você vai conseguir comprovar o que não aconteceu dentro da sua indústria e, portanto, deve ter acontecido com outro fornecedor esse problema ou algo desse tipo. Então, a gestão de fornecedor, para você que é fornecedor, é lógico que para quem você está vendendo é muito importante, porque ele está te demandando isso, mas use isso como uma ferramenta de segurança sua. Porque no final do dia, ela é uma ferramenta de segurança. Então, tudo que a Seara está pedindo não é nada muito além do que vai te trazer segurança para qualquer outra indústria que você vá vender, que você vá enviar seu produto. Então, use essa gestão de fornecedor, eu brinco aqui, vamos usar na prática. Usar na prática é isso, é eu fazer a minha gestão, usar isso para minha gestão e eu aí evoluir. E aí, quando a gente fala de desafios, né, a gente começa também a falar de eu preciso expandir esse número de fornecedores, essa gestão de fornecedores, e eu preciso ter mais fornecedores nessa base, eu preciso evoluir esses fornecedores dentro dessa base, eu preciso mobilizar os setores dentro da minha empresa, então P&D, compras, enfim, qualidade, obviamente, porque somos nós, né? Nós já estamos mergulhados nisso. Agora, eu preciso mobilizar os outros setores, tanto para incluir mais fornecedores, ainda que sejam fornecedores de extrema importância e que eu preciso dar mais tempo a ele, como novos fornecedores do mesmo produto que me fornece. Então, isso é um trabalho que a gestão de fornecedor também tem que fazer. E, Carol, eu queria que você comentasse sobre isso, e convido a Fer também a entrar nessa conversa, porque é desafiador. Beleza, a gente colocou ali para um determinado produto, a gestão de fornecedor. Legal, é muito importante, só que daí a gente precisa começar a expandir. E para expandir, eu preciso mobilizar mais fornecedores e para isso, muitas vezes, começa dentro da própria empresa, ela mesmo aceitar trazer cadeias novas para essa gestão. Conta um pouco para nós desse desafio, Carol. Sim, né? E quando a gente fala de novos fornecedores, como o Matheus bem falou, existem novos desafios, né? Porque vai começar novamente todo o processo de homologar esse fornecedor, que geralmente vem de uma oportunidade de negócio, ou são fornecedores que o nosso time de suprimentos vê que tem alguma oportunidade, né, ali com relação ao preço, ou fornecimento, ou a questão, né, que nem eu comentei antes, de atendimento de volume, né? Então começa toda essa parte desses requisitos aí que eu vou colocar de suprimentos, mas acaba a demanda interna da indústria. E depois disso, a gente vê também ali os atendimentos dos requisitos técnicos, né? Então, como que esse novo fornecedor desse insumo, embalagem, seja qualquer tipo de
de fornecimento vai desempenhar, né? Então, eu estou alterando uma fórmula que eu sei que é garantida, que já está dando certo há bastante tempo, para uma nova. Então, como é que vai ser? Então, toda essa parte de teste, de homologação, né? Então, vem desses times que a gente tem muito contato, né? As meninas podem falar tão bem quanto eu, a gente fala diretamente com suprimentos e P&D, então a gente ali, todo mundo muito próximo. E também entra a parte ali de qualidade. Esse fornecedor, ele tem uma certificação? Ele já é reconhecido por alguma norma global? Não. Ah, vou precisar fazer uma auditoria de homologação. Então, eu vou lá na casa dele, conhecer um pouco dos processos dele, ver como que ele cuida de tudo que pra gente é super importante ali, que é segurança de alimentos. Aí vai entrar tudo, né? Entra food safety, entra food defense, entra food fraud. Então, tem todas essas partes que a gente avalia antes de começar, de fato, aí o fornecimento, né, Fer? Exatamente, Carol. Eu vejo que essa interface entre todas as áreas, ela é fundamental num processo de uma boa gestão de fornecedores, porque a gestão de fornecedores, ela não vai fazer nada sozinha, né? Então, vai depender do que nós temos de entrada, como a Carol comentou, né? Os inputs de novos fornecedores, que podem vir de um desenvolvimento do P&D, de uma troca de ideias em relação a gente mesmo, conversando com o fornecedor, ou também de suprimentos, por uma questão de custo, né? Alinhamentos de demanda nova, né? Então, nós temos essas diversas áreas envolvidas. E o quanto é desafiador e importante a gestão de fornecedores, eu sempre falo que a gente está no meio do processo. A gestão de fornecedores, ela fica no meio. E todas as outras áreas estão ao redor. Então, a gente tem que mediar, fazer com que a coisa aconteça de uma forma leve, de uma forma tranquila e fazer tudo funcionar, tudo fluir. Porque acaba que cada área vai acabar puxando um pouquinho mais para o seu. Então, suprimentos, eu quero esse fornecedor porque ele tem o menor custo. O PIDA, mas é porque esse é o melhor para produto. Mas aí tem alto custo, né? Aí a gente olha e fala, bom, mas esse aqui é certificado e esse não, né? Então vamos trabalhando nesse meio do caminho até a gente chegar num consenso do que seria o ideal, do que seria o melhor, né? E aí esse trabalho, ele ainda é maior. Por exemplo, nós todas aqui, né, as três temos várias fábricas envolvidas. Então, a nós, como qualidade corporativa, a gente tem o desafio da qualidade da unidade também, da planta que está recebendo esse insumo, que está recebendo essa embalagem, né, que está recebendo essa matéria-prima. Então, eles também vão olhar esse processo lá na ponta, né, na chegada. E também, e os nossos fornecedores, né, que são os maiores envolvidos nesse processo. Então, como que eles vão estar também nesse processo todo de várias pessoas conversando ao mesmo tempo com ele e cada um querendo puxar para um lado. Então, né, eu vejo que a área de gestão de fornecedores é muito importante por isso. Ela faz essa mediação, faz com que as coisas aconteçam de uma forma muito fluida, né? E vai sempre trabalhar, vamos pensar depois lá na frente, com uma não conformidade, um problema que vem acontecer e que a gente vai ter que trabalhar com o fornecedor, olhando o cenário todo e tentando resolver de uma forma imparcial. Então, eu vejo a gestão de fornecedores também como uma área muito imparcial. Como a gente já aqueceu, e para fazer aqui uma brincadeira, eu preciso explicar algo para vocês. A gente sempre põe um roteiro para a gente seguir. E eu não gosto de seguir o roteiro. Então eu faço a primeira parte no roteiro e depois, sem contar para os participantes e para elas, vou dando uma mudada, entendeu? Eu vou dando uma ajustada. Jaqueline, eu queria fazer uma pergunta para você e eu queria ouvir das três, na verdade, mas eu queria começar com você. Eu sempre me coloco no lugar, quando a gente está fazendo webinar, de uma pessoa que está começando uma indústria, ou ela está numa gestão da qualidade, e ela chegou hoje e não tem nada. É aquele desespero que todas vocês com certeza já passaram. E eu preciso extrair de você algumas informações que vão ajudar muito essas pessoas, que se você fosse começar hoje, 2 ou 3 pontos que você faria e 2 ou 3 pontos que você não faria no começo de uma implementação de gestão de fornecedor. Conta pra gente, e Fer e Carol não vão escapar, porque eu preciso ouvir isso de vocês, porque isso é muito rico para quem está assistindo. Olha, vamos começar com o que eu faria. Eu acho que é realmente essa parceria, primeiro, com
o PID e com os suprimentos, porque sem eles você realmente não consegue andar. A gente precisa das áreas em conjunto para conseguir desenvolver e aí realmente implementar a gestão de fornecedores. Aí, outro ponto importante, além da própria área corporativa, também as unidades. As unidades, e aí eu digo, pensando como uma indústria, e apresentar para eles o que é a gestão de fornecedores, o que eu preciso ter como homologar o meu fornecedor. E aí, o que é importante, eu saber se um produto ele é de grau alimentício ou não, e todos os requisitos que são importantes para nós, como qualificação de fornecedores. Então, é realmente mostrar o que a gente tem como requisito, o que a gente precisa, o que pode, o que não pode, para realmente a gente conseguir ter ali a nossa gestão de fornecedores bem implementada. E o que eu não faria, e eu acho que a gente já teve várias situações que aconteceram, realmente a falta de comunicação, ela é muito grande e acaba tendo as falhas, e aí pode acontecer de levar alguma não conformidade em auditoria. Então, é super importante fazer os treinamentos com todas as equipes, e que todos tenham as informações. Então, o que eu não faria seria... É difícil falar, porque... O que eu posso dizer? Meninas, se puderem me ajudar. Eu acho que tem um desafio enorme, não sei se você concorda, já que vou dar aqui um palpite. Acho que uma questão é também não tentar desenvolver sozinho, né? Então, assim, precisa levar todos os setores juntos dessa indústria. Mesmo que a gente precise dar 10 passos, só que a gente só dê um por ano. É melhor que todos os setores vão juntos do que a gente fazer uma singularidade, qualifica apenas 2, 3 fornecedores e eles são super qualificados, só que a cadeia inteira de fornecimento da sua indústria não está caminhando, não está dando passo. Eu acho que, não sei, Carol, se você quer contribuir alguma coisa, mas eu vejo desse lado, assim, às vezes a gente quer fazer, eu falo, gente, porque eu venho da gestão da qualidade de dentro de uma certificadora, e é mais ou menos a mesma coisa, lógico que tem as suas particularidades e o estresse da indústria, mas às vezes a gente quer puxar a qualificação, a gente quer puxar os critérios, só que a gente tem que lembrar de toda a cadeia de fornecimento e da realidade que a gente está inserida. Não sei, Carol, se quer incluir alguma coisa ou Fer? Eu acho que a gente sempre tem que pensar nesse momento de iniciando um negócio, iniciando uma indústria, né? Hoje, né, a gente tem que ver que é um conjunto de coisas que tem que andar bem juntinhas. Então, eu atender um preço que pode sacrificar a minha qualidade vai acabar interferindo no meu produto acabado e, consequentemente, ali na minha reputação e tudo mais. Então, acho que fornecimento exclusivo também complicado, porque se a unidade, se a fábrica passa por alguma catástrofe, todos os tipos, né, de catástrofe, a gente vê, até comentamos aqui, até hacker, né, a gente sabe que hoje acaba tendo, então, assim, parou todo o seu sistema, né, tem que ficar 2, 3 dias sem fornecer, e eu recebo ali frequentemente daquele fornecedor. Então, ali sempre ter essa ideia de conjunto, né, de ideias, né, serem compartilhadas entre os times, ali ter tudo muito bem estruturado, para a gente ter um fornecimento frequente com qualidade que atenda ali as necessidades. Sabe que você tocou num ponto muito, desculpa te interromper, Fer, que eu achei muito interessante, que a gente aqui está olhando gestão de fornecedores focado em food safety, né? Focado em food safety, tudo que envolve isso. Só que tem o outro lado, né? Você está olhando para a sua sustentabilidade em termos de você tem mais que um fornecedor e se a fábrica resolver fechar, porque quis. Não vamos falar do lado negativo. Não, eu resolvi parar de fornecer. E aí, como é que está a sua gestão de fornecedores nesse ponto? Porque às vezes temos fábricas maravilhosas sob o critério de food safety, só que daí elas vão parar de trabalhar. E aí, como fica o fornecimento para você na sua indústria, né, Fer? Desculpe interromper, pode seguir.
Não, imagina, eu ia falar mais ou menos nessa linha também, por conta de imprevistos mesmo, né? A gente sabe que uma fábrica é uma fábrica, tem equipamentos que podem quebrar e podem gerar uma situação, né, crítica, que a gente já teve situações críticas de parar processo. Então, essa questão da exclusividade realmente é muito importante. O que a Carol falou, é não deixar de ser só fornecedor exclusivo, porque você consegue garantir, né, uma maior garantia de que não vai ter um problema. Ou se tu tiver, tu tem uma contingência. Né? Então, eu acho que isso é uma vantagem. E o que o Matheus falou também, em relação a ter essa parceria com as outras áreas, porque a gente sabe que nem tudo é só a questão do dinheiro, né? Falando em suprimentos, o valor da compra, mas eles são muito importantes, porque eles dão uma ajuda, um peso grande. Então, assim, nós, quando tratamos problemas aqui, quando a gente precisa de ajuda, a gente chama os suprimentos, entra na reunião com a gente, ajuda, né, a gente a trabalhar junto. Então, trazer o time de suprimentos é muito importante nesse trabalho, né? O que é importante para fazer, para não deixar de ser feito, né? E eu queria complementar só, Matheus, Vai, pode ir. as coisas para as indústrias fazerem, né? Que foi o que começou ali, né? A tua pergunta. Então, assim, eu acho que é muito importante vocês terem lista de fornecedores homologados. Isso é muito importante para dar um norte. Quais são os fornecedores? Quais são as informações desse fornecedor? O que que eles fornecem? Os contatos, né? Porque você sai de férias, vem outra pessoa te assumir o teu lugar. Você precisa ter essas informações mais à mão, né? Fazer uma análise de risco desses fornecedores para você entender qual é o risco. Eu vou tratar igual um fornecedor que me fornece, vamos dizer, um ingrediente, de que um fornecedor que me fornece uma embalagem secundária, por exemplo, né? Ou um filme trash. Então, não pode ter o mesmo peso. Então, você teria que fazer uma análise de risco para tu entender melhor o teu fornecedor, para você poder definir critérios. Aí sim, definir processos para você ter uma boa gestão de fornecedores, né? E entender o que você já tem também. Eu tenho vários fornecedores que são muito bons, mas eu tenho alguns com problema, alguns problemáticos. Então, qual que você vai atuar? Você vai atuar naqueles que possam ter uma classificação de risco maior e que possa ter algum problema também relacionado a alguma não conformidade já ocorrida, alguma situação de entrega. Então, tu olhar a situação e entender aonde você vai atacar. Porque você não consegue trabalhar com todos. Vocês imaginam aqui nós trabalhando com 800 fornecedores ao mesmo tempo? Mesmo que a gente tenha uma equipe de três pessoas que cuidam de categoria, a gente não consegue exatamente trabalhar assim. Então, você precisa ter prioritários e ir trabalhando para ir desenvolvendo esses fornecedores aos poucos. Legal. Vamos contar uns causos? Jaque, eu queria que você, se você puder, claramente, que você contasse ao longo dessa sua trajetória algum episódio, algum acontecimento que você realmente viu na prática ali, o funcionamento da gestão de fornecedores em termos de não diria segurança, mas diria de tomada de decisão em dados. Claro. Eu vou contar a história de um fornecedor, assim, que acho que é desde o início mesmo, né? Então, eu fico muito feliz com todo o desenvolvimento que aconteceu. É de um ingrediente de feijão. E esse fornecedor, bem no início, ele não tinha implementado o APPCC. E aí, junto com o fornecedor e junto com o próprio suprimentos também, nós fizemos reuniões iniciais com o fornecedor. A gente explicou o que precisava para conseguir implementar o programa, que é super essencial, né, em qualquer indústria de alimentos. E ele contratou uma consultoria, ele fez o programa, implementou, ele conseguiu ser aprovado. Aí, anos depois, a gente voltou para fazer uma auditoria presencial com ele, agora em parceria com vocês, com a SBCert. Aí, esse fornecedor, no primeiro momento, ele foi reprovado, porque precisava de muitos requisitos, algumas coisas que ele não tinha implementado, algumas situações que ele
Ele fazia diariamente, fazia em loco na fábrica, mas ele não tinha o programa implementado, não tinha descrito, não fazia o registro. E aí, junto com vocês da SBCert, nós fizemos reuniões de alinhamento, e aí, junto com suprimentos também, corporativo, nós fizemos reuniões de alinhamento com eles, explicamos a importância, o porquê que ele precisaria fazer todos aqueles programas que nós tínhamos alinhado dentro do nosso relatório de auditoria. Ele entendeu, contratou novamente a consultora, implementou tudo que precisava e passou por uma nova auditoria com vocês da SB7, e aí realmente foi aprovado em excelência. Então, a gente ficou extremamente feliz com o desenvolvimento desse fornecedor, um fornecedor pequeno, um fornecedor familiar, e que realmente, assim, fiquei extremamente feliz com toda a trajetória desse fornecedor. Então, mostra o quanto importante é a gestão de fornecedores, e aqui o trabalho que a gente tem uma construção diária, e aí junto com todas as áreas, junto com o fornecedor, é o que a gente mais prioriza. É isso. Legal, é uma construção não só para auditoria, né? Já que é uma construção de realmente esse fornecedor se qualificar, se organizar, e aí ele estar mais até independente, né? Que cada vez mais ele se torna mais independente, porque ele consegue voar mais sozinho, porque ele já tem mais procedimento, ele já tem mais experiência, já teve mais suporte de vocês, de todo mundo. Isso é muito interessante. Fer e Carol, tem algum para complementar, algum caso? Eu tenho. A gente tem vários, Manda né? bala. Mas Manda vamos falar bala. de Esses, é dos causos que sai as experiências. Exatamente. Eu também tenho um caso parecido com o da Jaque, de desenvolvimento de fornecedor, também foi um dos primeiros que eu peguei, porque assim, ó, o que que a gente tem que pensar, né? Vocês imaginam, né, a empresa, o tamanho da JBS, mas nós temos diversos tipos de fornecedores. A gente tem desde um fornecedor, uma multinacional gigantesca, até médios fornecedores e fornecedores muito pequenos. Então, que não tem, às vezes, uma estrutura, não tem um fluxo de processo muito bom, e às vezes entende muito uma coisa meio cara crachá. Algo que tá ali eu tenho que fazer exatamente, mas não pensa em algo diferente. Então, assim, a gente estava com uma campanha para sair, e como era um ingrediente, um produto muito que dependia de safra, os dois fornecedores homologados que a gente tinha, eles não conseguiram o produto para atender. Então, a gente teve que recorrer a um outro fornecedor que não estava qualificado. A gente teve que correr porque era uma campanha super importante para a Seara. E a gente teve que correr atrás e desenvolver. Então, eu fui até o fornecedor. A gente mandou primeiro uma auditoria. Ainda na época não era SB7. A auditora foi lá, pontuou todas as coisas. E eles ficaram com muitas dúvidas. E tinha muita questão de investimento também envolvida. E a gente começou a fazer reuniões de bate-papo, então desenvolvimento, isso é muito importante, né? É essa troca, é fazer uma reunião online. Você não tá perto do fornecedor às vezes, mas faz reunião online com ele, liga para ele, troca uma ideia, porque às vezes eles ficam com medo de perguntar, né? Então eles perguntavam muito, e quando eu fui lá, assim, eles ficaram tão felizes, assim, que eu dei várias sugestões para eles, de tipo assim, vai botar uma parede aqui, mas não precisa ser uma parede, pode ser uma outra forma de você fazer de uma forma mais barata, sabe? Então, aí no final, assim, até o diretor da empresa falou: Nossa, Fer, a gente economizou muito dinheiro com você vindo aqui, só de olhar, assim, né, o processo de dar várias ideias que às vezes eles não estão acostumados. Então, a gente está muito acostumado de olhar as nossas plantas, a gente tem muita fábrica, né? Então, a gente consegue dar muita ideia para um fornecedor, né? Então, esse foi um caso, a gente conseguiu desenvolver. E eu queria comentar que a ideia é a gente desenvolver esses fornecedores para que eles se tornem cada vez melhores, né, nas auditorias, e depois irem passando e subindo os degrauzinhos. Indo para uma, por exemplo, uma IFS Progress, e depois indo para uma certificação. Então, esse é o objetivo, né? Que a gente ajude no desenvolvimento, mas que eles vão andando sozinhos daqui a pouco, né? Consigam, né, trabalhando sozinhos. Como a palavra que você usou muito bem é o desenvolvimento, né? Então tem que ter esse desenvolvimento de toda a cadeia. O Carol, fique à vontade para contar alguma história que você tenha, mas eu queria adicionar uma pergunta aí com você junto da história. Que quais, se tem, né? Que se você consegue ou pode compartilhar com a gente, quais são os princípios? Porque a gente falou muito vamos dizer assim, de vocês numa indústria que está começando a gestão de fornecedores. Mas e o fornecedor, assim, durante as auditorias, esse processo de desenvolvimento deles, quais são os principais erros que eles cometem
durante esse processo, durante uma auditoria, às vezes não é auditoria, enfim, durante o processo de desenvolvimento dele? Eu vou contar dois em um. Então, vou contar Isso. sobre o case, que tem um pouco a ver também com os principais erros. A gente, isso também vai em foco também a auditoria de homologação, né? Então, a gente estava em desenvolvimento com o fornecedor, né, de embalagens, e ele já é muito estruturado fora do Brasil, né? Tem plantas no Canadá, na França, então, fora do país, muito bem estruturado, mas aqui ainda era uma operação que estava iniciando. Então, na auditoria de homologação, inclusive feita pela SB7, a gente teve um número muito grande de não conformidades. Nessas não conformidades que a gente vê que acabam se repetindo entre os fornecedores. Questões documentais, como a Jaque mesmo falou. Então, às vezes, eles fazem o controle, eles têm tudo estruturado, eles têm pessoas direcionadas, mas não há um controle, uma gestão documental. Então, isso, para a qualidade, gente, se não é evidenciado, não é feito. É aquilo que, se você não tem a evidência que você realizou, você não realizou. Você pode fazer aquilo todos os dias, 3, 5 vezes. Eu preciso do registro, eu preciso saber quem fez, eu preciso saber o horário. Então, assim, diversos pontos com relação à gestão documental acabaram prejudicando, né, esse fornecedor. E questões também de fluxo, né, como a Fer comentou, né, uma linha, essa porta tem aqui, essa porta serve para quê? Uma pessoa vai poder entrar aí sem fazer a barreira por essa porta, já que ela não é uma porta de emergência, então tem essa noção de fluxo. Então a gente fez essa auditoria, né, de homologação, ele infelizmente foi reprovado, mas aí todas as não conformidades eu achei muito legal isso, porque a gente sente o empenho do fornecedor também em resolver os problemas. E como o Matheus mesmo falou, isso é para ele, né? Então ele não vai fazer para a Seara, para o grupo JBS, ele vai fazer para ele mesmo, os próximos fornecimentos para outros clientes, né? Então é aquilo que se posterga, né? Então, na auditoria de follow-up, a gente viu ali que todos os pontos foram corrigidos, né? O que eram possíveis ali para ele se tornar ali um fornecedor homologado com excelência e que daí o fornecimento se iniciasse. Outro ponto também, só complementando sobre as não conformidades, a gente vê ainda, falando um pouquinho de gestão documental, são os HCCPs. Então, a gente precisa lembrar que a análise de riscos, né, de pontos críticos, elas é vivo. Então, sempre tem que estar atualizando. A gente sabe que às vezes precisa dedicar um período, né, que às vezes não tem pessoas suficientes, a rotatividade, mas é um processo muito vivo que a gente, quando vai fazer a análise ali do HCCP, né, vê que está desatualizado, você está recebendo de um fornecedor que você não está na sua lista de riscos ali, né, na sua análise de insumo, que você tem um fluxo ali, o seu fluxo está desatualizado, você tem uma máquina nova. Então a gente vê que isso às vezes acaba acontecendo também. Eu vejo que acontece muito, Carol, e eu acredito que a questão do HCCP sempre pega, porque as empresas pensam assim, vou fazer uma vez e deu, né? Não vou ficar reavaliando. E isso é muito importante, porque o processo muda, as pessoas mudam, né? Os treinamentos ficam obsoletos, então eu acho que é super importante essa informação, né? Eu acho que pontos também que a gente tem bastante não conformidades em auditorias que foi os nossos temas dos webinars que a gente teve agora, né, esse ano, que é Food Fraud e Food Defense. São temas que os fornecedores têm muita dificuldade, né, quando a gente fala. Então, Food Fraud e Food Defense são temas bem, bem difíceis e estão ainda engatinhando aí. Por isso que a gente está estimulando e fazendo treinamentos também para ajudar os fornecedores. Vocês devem ter percebido que é uma sinergia de um webinar. Não sei se todos perceberam. Eu estava no mudo e a Fernanda me salvou assim e entrou e complementou. Isso é que é um time, viu, Fernanda? Obrigado, viu? Não ia deixar passar. Isso tem que deixar claro, porque todo mundo viu e foi maravilhoso. Foi um time de jornalismo aqui trabalhando. Pessoal, tá chegando bastante pergunta, tá? Eu acho que a gente tem que reservar um tempinho para as pessoas respondam, para que vocês possam responder.
O nosso trabalho aqui tem sido de muita parceria com vocês. Eu queria que a Jaque, se pudesse, compartilhar um pouco o que a gente tem feito em conjunto, porque a Fer comentou que precisa ter informação na mão. O nosso maior trabalho é levantar todas essas informações desses fornecedores. Para quê? Legal, eu mobilizei lá os suprimentos, eu mobilizei todo mundo, que eles vão ver muita coisa do fornecedor para conseguir comprar ao vivo e etc. E aí eu preciso entregar todas essas informações. Então eu queria, já que você pudesse, todo mundo, na verdade, correndo até o risco aqui, vou deixar até aberto, se tiver críticas, também faça críticas, contar um pouco do que a gente vem desenvolvendo junto. A gente falou bastante de auditoria e tudo mais, acho que é bem legal para que todo mundo veja e os projetos juntos, né? Ah, com certeza. Ó, é super gratificante. Eu acho que a gente começou esse trabalho, Friboi e Seara, junto com vocês. E não vou falar que foi tudo mil maravilhas, não. A gente realmente começou. Ali foram erros e acertos. Foi, se for pensar, um ano desenvolvendo toda a plataforma, todo o sistema. Volta, vai, e aí melhora isso, não tá bom, ok, vamos passar para a próxima etapa, implementação, prazos, e foi um longo período, assim, eu acho que foi de crescimento para todo mundo, tanto para nós, tanto para vocês, para a Seara, para todo mundo, e hoje, assim, eu vejo o que a gente tem de pontos positivos e de elogios dentro das nossas unidades, o quanto o sistema é robusto, o quanto é fácil pegar todas as documentações, apresentar numa auditoria, a confiabilidade de tudo que a gente tem no sistema. Então, realmente essa parceria deu muito certo, está dando muito certo. E a gente tem sempre a nossa rotina diária, sempre em contato, a facilidade que a gente tem hoje para conversar com todo mundo da SB7. Então, isso é muito importante, a rapidez na resposta. Tem algum documento que está precisando para uma auditoria, a gente vai lá, corre atrás, junto com o fornecedor, e aí faz junto, em parceria com vocês. Então, eu acho que tá indo super bem com a SB7 e só tem a ganhar. Precisa ser uma parceria porque muitas vezes a gente precisa sentar junto e discutir como que a gente vai fazer o desenvolvimento de determinada cadeia de fornecedores, né? Então, assim, queríamos que houvesse uma regra pronta para tudo, né, gente? E não tem, a gente vai ter que sentar, entender a cadeia, entender, essa indústria está em tal região, nessa região é assim, na outra é assado, mas a gente está falando da mesma matéria-prima, enfim, mas a gente está falando de regiões diferentes, então é muito desafiador. Fique à vontade, Fer e Carol, também, se quiserem. Chegou uma pergunta aqui para mim, que eu vou deixar ela para o final, porque ela é muito legal, tá? Mas a primeira que eu quero começar a Daisy fez para nós, da Frimeza. Auditoria em fornecedor, antes de homologar, seria o ideal? Temos cabeças balançando. Todo mundo junto, assim. É o ideal fazer sempre, antes de fazer o fornecimento, fazer a auditoria de homologação. Vou falar que isso acontece 100%? Não, não acontece. Às vezes a gente tem a informação de que o fornecedor está fornecendo quando chega na unidade ou já está utilizando, e aí sim a gente faz o processo de homologação. Mas o correto é o fluxo andar, e aí em parceria com todas as áreas, e é igual a gente já comentou várias vezes, suprimentos, junto com o P&D, junto com nós aqui da gestão de fornecedores, fazer em conjunto para homologar o fornecedor primeiro e aí sim ele iniciar o fornecimento. Mais alguém? Até porque esse fornecedor ele pode não ser aprovado, né? Porque assim, às vezes ele está sendo bom para custo, e por que está sendo bom para custo? Porque alguma coisa talvez ele não tenha, né? Talvez ele não tenha uma fábrica estruturada, ele não esteja atendendo os requisitos de qualidade e segurança de alimentos necessários, né? Então, é muito importante uma auditoria prévia, com certeza, para fazer. E depois as auditorias, aproveitando já, né? As auditorias de manutenção. Né? Então, se o fornecedor ele não é certificado, então nós aqui utilizamos o processo de certificação como um critério, né, dos nossos requisitos de homologação e qualificação de fornecedor,
Então, se ele tiver uma certificação que seja pelo GFSI, né, que seja aprovado pelo GFSI, a gente aceita. Se não, nós fazemos a auditoria, né, que hoje a SBCert realiza para a gente, nos nossos fornecedores. Tá? Então, é super importante isso, tanto para homologação como para manutenção. Mais uma aqui muito boa. Tá aqui sua qualidade ADM proteína. Auditoria durante a homologação pode ser remota? Olha, eu acho que para homologação, talvez a parte documental até dê para ver a questão dos procedimentos, mas o ideal é que seja em loco, né, presencial, você conhecendo a fábrica, conhecendo todos os pontos do fluxograma, entrevistando pessoas, né, para ver essa questão da cultura de segurança de alimentos, que não é só, né, ali às vezes no computador, né, gente pode mostrar um cenário e quando você vai presencialmente, você pode encontrar outro totalmente diferente, né? Queria Só aproveitar. Oi, Fê, desculpa. Eu sei que na pandemia a gente fez muita auditoria remota. E aí depois, logo que voltou à normalidade, realmente para as nossas qualificações não é permitido fazer auditoria remota. A não ser que realmente eu precise verificar uma documentação, aí eu posso conversar com o fornecedor, posso solicitar alguma documentação, mas realmente a auditoria presencial, ela precisa ser feita. E também tem a questão da classificação do risco do fornecedor, né? Porque, por exemplo, se é um fornecedor de baixo risco de uma embalagem ou algum outro produto que seja baixo risco, e você entender que ele não teria um problema, você poderia fazer uma autoavaliação, né? Mas vai depender muito disso e da confiabilidade. Mas o que a gente fala? Na homologação, a gente gosta muito de fazer auditoria. Né? Até fornecedores que têm, falando aqui como Seara, né? Se um fornecedor ele está entrando novo, como é ingrediente a parte que eu cuido, né? Principalmente Ecopacker, então o que eu faço? Eu gosto de fazer uma auditoria, mesmo que ele seja Global Market, e IFS Progress, por exemplo. Por quê? Porque é uma auditoria ainda, não é uma certificação. Então, eu gosto de fazer na homologação uma auditoria. E quando é certificado, não precisa, mas é uma boa prática, gente. É uma boa prática. Eu acho que o que resume, né, assim, dessa pergunta e da primeira também, é o que a gente falou muito aqui do desenvolvimento dos fornecedores, né? Então, para desenvolver os fornecedores, você precisa conhecer os fornecedores e viver com eles. Então, aqui, quando a gente falou de alguns cases, todas elas sabiam de algum case, por quê? Porque elas estão vivendo os fornecedores todo dia. E viver os fornecedores todo dia, lógico que dependendo do risco, dependendo da estratégia, dependendo da sua indústria, porque às vezes a sua indústria é uma indústria diferente, enfim, a gente tem tantas variedades no Brasil, você optou por uma auditoria de outro formato, ou optou por uma autoavaliação. Legal, só que não perca de vista que é o contato diário com o fornecedor, só assim ele vai ter uma evolução dessa gestão de fornecedores, né? Uma outra pergunta. Nossa, essa é bem interessante. Como lidar com fornecedores que não cumprem os prazos ou padrões de qualidade? Nossa, essa é difícil mesmo, hein? São tantas variáveis, né, Fê? Exatamente. Eu acho que, assim, o trabalho do desenvolvimento é muito importante, é você estar conversando com o fornecedor. Eu vou falar de um caso que a gente teve aqui, né? A gente estava com muita dificuldade com esse fornecedor, não estava cumprindo vários requisitos, tinha sido reprovado, não queria receber uma nova auditoria. Então, assim, é você tentar trabalhar nesse desenvolvimento. Então, eu tentei fazer várias reuniões com esse fornecedor, a gente tentou trabalhar com ele. Não teve uma melhora. Aí, o que eu fiz? Envolvi suprimentos, que a gente envolve o time que tá pagando a conta, né? Então, envolve eles ali para tentar ajudar. Então, uma boa estratégia é você usar o time de suprimentos como ajuda também nesse momento. E salvo, por exemplo, eu envolvi P&D, suprimentos, e a gente chegou numa conclusão que o fornecedor não queria realmente melhorar. E a gente falou para eles, então, se vocês não querem melhorar, infelizmente, você não vai poder mais fornecer. E claro que, nesse momento, ele era um exclusivo, o P&D já começou a trabalhar no desenvolvimento de um novo para a gente poder migrar, tá? Mas essa é a importância também de não ter só exclusivo, né, gente? A gente ter fornecedores alternativos. Mas é muito importante isso. Não sei se as gurias querem complementar.
Acho que da minha parte também como Friboi é a mesma situação, Fê. Já passei por isso que você também passou, e acho que a exclusividade também, não, a gente não pode ter isso, porque a gente fica refém. E realmente, mesmo sendo reprovado, não atendendo os requisitos, a gente precisa homologar novos fornecedores, ter uma alternativa, porque se realmente o fornecedor não quer desenvolver, tá tudo bem, é uma escolha do próprio fornecedor, mas a gente precisa ter alternativas. Eu vejo que, assim, só pegando algumas palavras ditas aqui, né, pessoal, assim, você que é um fornecedor que está assistindo a gente, ou enfim, reparem que o tempo todo elas estão dizendo, a gente fez uma reunião com o fornecedor, a gente conversou, a gente chamou os outros setores, por quê? Porque em nenhum momento a gestão de fornecedores passou ou não passou. A gestão de fornecedor envolve muita conversa com o próprio fornecedor para tomada de decisão. E aí o principal é esse, né, já que assim, se a gente chega no final da linha identificando que realmente o fornecedor não quer, aí sim a gente, porque é muito complexo isso, porque às vezes a gente pode identificar durante esse processo que está faltando informação para ele, não é que ele não quer, e aí entra todos nós aqui que estamos nessa sala com muita informação, com muito conteúdo para tornar possível que esse fornecedor atenda o que a gente está querendo, né? Então, esse é um ponto bem, bem sensível, que não tem um fim, né? Ele é contínuo, ele é de muito contato, que a Fer disse, olha, eu chamei o fornecedor, conversei, fiz uma reunião, a gente tentou enxergar o que a gente não estava enxergando dele, enfim, acho que esse é um trabalho para os dois lados aqui de quem está nos assistindo, né? Tanto o fornecedor, nós não estamos te cobrando passou ou não passou, aprovado ou não aprovado, nós estamos cobrando um comprometimento da evolução contínua da sua indústria e da cadeia toda. E para quem está dentro da indústria é isso também. Olha, não cobre, aprovou, passa, não aprovou, não passa. Vamos entender como esse fornecedor está, como está a realidade dele, para daí a gente tentar evoluir, né? Posso Uma complementar, pergunta, Matheus? manda bala. É só pela questão também de investimento, né? A gente sabe que muitas vezes as empresas ficam reféns de investimento para poder ter as melhorias, cumprir padrão e cumprir requisitos de qualidade e segurança de alimentos. Então, tudo vai depender também da cultura da empresa, de querer atingir outros mercados, não só, às vezes, uma JBS da vida, mas você querer ter esse desenvolvimento para você poder fornecer para outras empresas. Então, tudo depende do que você, como fornecedor, você como empresa quer. Onde você quer chegar, né? Você tocou num ponto muito sensível que até a gente conversou antes do webinar, que é isso, né? Que assim, essa cultura organizacional, seja da sua indústria que está comprando e seja de você como fornecedor que está vendendo, né? Então, precisa vir de cima para baixo e precisa ser muito bem implementado e real, né? Eu acho que esse é um ponto que não pode só estar no papel para a Jaqueline ver, precisa estar implementado na sua fábrica. Não sei se alguém quiser complementar alguma coisa sobre isso, porque é muito importante, e que é o que eles falaram aqui, pessoal. A gente chamou o P&D para já pensar numa alternativa nova, a gente já alternou todo mundo dos suprimentos, entendeu o risco da parte de qualidade, embora fosse um fornecedor importante. Então, isso mostra uma cultura dentro da empresa, de que, claro, está cada setor defendendo, né? Poxa, eu preciso comprar, mas também entendendo o todo, que acho que isso é muito importante. Quando a gente está falando de cultura organizacional, é esse entender o todo, né? Tem que ter o comprometimento de todo mundo, de todas as áreas, principalmente da alta liderança. Exato. Uma outra pergunta que aqui eu já estou tomando umas bandeiradas de fim, tá vendo? Vamos passar rápido. É possível aplicar, implementar o sistema de gestão de fornecedores para outras empresas que não de alimentos? Com certeza. Eu diria que deve aplicar. Sim. Vai Nós lá, que Carol. somos do ramo de margarinas, né? Então a gente trabalha muito com a parte de óleos, de coadjuvantes que são para indústria de alimentos, né? São food grade, mas teoricamente eles têm outras aplicações, né? Então a gente vê que sim, essas indústrias elas precisam ter ali um sistema de gestão
implementado, seguro, até porque pode fornecer para uma indústria de alimentos ou pode fornecer para uma indústria automotiva e qualquer outro tipo de indústria que, né, necessite você ter ali essas implementações que você passe por auditorias. É Vou isso aí, pegar o Carol. exemplo da. Oi, Fê. Vou pegar o exemplo de fornecedor de embalagens também, né? Então é super importante eles terem uma gestão de fornecedores, o recebimento de todos os insumos, de quem eles recebem. Então, ainda mais para embalagens, a gente tem várias legislações que eles precisam, às vezes, seguir um laudo de migração, eles precisam ter esses laudos atestados. Então, tendo uma gestão de fornecedores, você ali tá comprometido com tudo, e aí você consegue fornecer para todas as cadeias, e é independente, né, se é alimentos ou para farmacêutico, então você consegue atender a todas as áreas. E falando um pouco assim, mesmo que não seja para a indústria, mas e que vai usar na indústria também, produtos químicos, né? A gente tem químicos de higienização industrial, químicos, né, de estação de tratamento de efluente, de água, né? Então tem toda essa correlação, né? Então todas as empresas deveriam ter uma gestão de fornecedores, porque não é só para atender uma indústria de alimentos, mas é para você cumprir padrão, ter requisito, você conseguir atender o teu fornecedor, tanto em prazo como em qualidade, né? E E custo também, né? pessoal, Você olhando isso tudo, também custo envolvido. não sei se tem alguém aqui que não é da indústria de alimentos, a indústria automotiva, a indústria aeronáutica, todas essas têm gestão de fornecedores e tem que ter muito bem implementado. É lógico que a gente não está falando de um risco de alimentos, mas a gente está falando de um risco de um equipamento, a gente está falando de um risco de uma máquina, a gente está falando de um risco de um avião. Então, o conceito de conhecer a sua cadeia de fornecimento, evoluir ela e ter um produto dentro dos requisitos que você precisa é o mesmo, independente de qual produto final a gente está falando. Isso é muito importante. Eu preciso encerrar, mas vamos lá. Uma última pergunta, e eu acho que é uma das mais interessantes, que seria muito interessante ouvir vocês. O que mais motiva vocês nesse trabalho? Desafios diários? Brincadeiras à parte, mas eu acho que é realmente ver o desenvolvimento dos fornecedores. Isso é tão legal e tão gratificante de ver. Sim, eu gosto muito, eu adoro o que eu faço, adoro a parte da gestão de fornecedores e ver também todo o nosso setor crescendo em si. Eu vou pegar aqui como exemplo da Friboi. Quando eu iniciei, a gente tinha toda a parte de documentação realizada em Excel. Hoje a gente tem tudo sistematizado, a gente tem automatizado cada vez mais. O quanto isso é bacana. Então, é muito legal. Preciso ouvir das três. Essa pergunta eu preciso ouvir das três. Fer ou Carol? Vamos lá, então. Acho que muito parecida com a resposta da Jaque. Acho que os desafios e a gente vê o desenvolvimento. Acho que nós três aqui podemos falar, quando a gente vê um fornecedor mandando um e-mail, até o final do ano eu vou tirar uma certificação de FA-SAI, gente, é uma alegria tremenda. Porque isso quer dizer que tudo que a gente tratou com ele ali durante 1, 2, 3 anos está colhendo frutos, ele vai ser reconhecido ali, né, por uma certificação global, né, vai ter toda a prova que ele, de fato, ali, né, consegue atender diversos mercados. Então, acho que esses desafios, né, de desenvolvimento, de tratativas de não conformidades, a gente não quer não conformidade, mas quando a gente vê que uma tratativa deu certo e funcionou, é muito legal mesmo. Nossa, concordo total com as duas, né? Com a Jaque e com a Carol. Acho que brilha os olhos a gente vê as coisas acontecendo. E você vê o quanto as nossas empresas no Brasil têm carência, né? Tem necessidade de ajuda mesmo, né? Então, essa coisa do ajudar, assim, eu acho que está muito relacionado com a área de gestão de fornecedores. E é algo que a gente preza aqui no nossas empresas todas, tanto na Seara Margarinas, como na Friboi, como na Seara, para a gente estar sempre tentando ajudar esse fornecedor, tentando melhorar. Então, isso brilha os olhos, isso faz a gente se sentir melhor. Inclusive, ontem a gente estava em reunião de fechamento de mês ali,
e eu apresentei um plano de ação. Eu falei, gente, eu preciso mostrar esse plano de ação. Olha que lindo! Fornecedor! Mostrei lá todas as evidências, fez não sei quantas ações, ações preventivas, corretivas, ações já, né, pensando em possíveis coisas do futuro. Então, você vê o quanto é gratificante, né, quando você pega e vê um processo assim fluindo. E certificando, então, né, Carol, aí que a gente fica mais feliz ainda. Então, Coroando, né? exato. Quis ficar para o final, porque eu também não falei nada ainda do sistema ali da SB7, da nossa parceria. E eu quero aproveitar, né, porque foi um longo trabalho aí desde 2023. E eu falo que é muito importante e a gente não tem que pensar assim, porque a maioria das empresas pensa. E foi como começou aqui com a gente. Ah, é muito caro. Ah, vai dar. Não dá, gente. Não tem dinheiro para isso. Mas o quanto isso automatiza um processo e facilita a vida é inacreditável, assim. Eu falo por mim aqui, nós aqui da Seara, a gente tem 58 unidades da Seara. A gente controlava os documentos de 800 fornecedores em Excel, que tem diversos documentos, né, diversos laudos, certificados, enfim. Então, a gente fazia essa verificação toda manual. Então, hoje, com a ajuda da SB7, com a vinda da SB7, né, para o nosso time aqui junto, né, nossa parceria, ela ajudou demais, assim, sabe? Faz um bom trabalho antes, né, da gente precisar estar envolvido, já entra em contato com os fornecedores. Então, assim, como a Jaque também falou, nem tudo são flores, é claro que era um projeto muito grande, né, Jaque? Eu e a Jaque, a gente tá desde o início do projeto aí juntas, a Carol entrou depois, né, Carol? Já pegou as coisinhas um pouquinho mais já alinhadas. Mas hoje a gente vê o quanto tá um sucesso, assim, o nosso sistema, as pessoas muito satisfeitas. A confiabilidade em auditoria que a gente tem é surreal, assim, porque a gente consegue ter tudo registrado. Porque que nem a Carol falou antes, né, para qualidade, se você não tem registrado, você não tem, não adianta. Então, você precisa ter isso tudo documentado. Então, a gente tendo um sistema super robusto, com processos bem definidos, é sensacional. Então, assim, todo esse trabalho aí, tanto de auditoria, como o sistema de gestão de documentos da SBCert aí, a gente tem coisas sendo desenvolvidas ainda, trabalhando, porque a gente não para, né? Cada vez, o Nicolas, né, que não tá aqui com a gente hoje, ele quer matar a gente às vezes, né? Lá vem a gente com um monte de ideia, né? Eu e a Jaque e a Carol, a gente tá pensando nisso. Então, assim, mas Sempre tem ideias boas. Ver que a SBCert compra essa ideia e tá com a gente junto. Então, Já que ele não tá aqui, a gente pode falar mal dele, viu, gente? Ele deixa... Eu queria só também complementar rapidinho Claro. com relação ainda ao sistema, né? Então, a gente não só vê essa parte da sistemática de documentos, mas também na facilidade de análise de dados. Então, a gente vê que os dashboards, você precisa saber quantas auditorias você fez em meio segundo, tem lá, quantos fornecedores você tem certificado por certificadora, quais os tipos de matéria-prima. Então, é assim, facilita demais essa nossa diária, que às vezes você precisa pegar uma informação super rápida. Então, outro ponto também aí que eu complemento junto à fala das meninas, essa facilidade ali de transformar em algo mais fluido, né? Eu fico muito feliz e assim, eu não tenho nem como agradecer, principalmente vocês três, por todo o empenho, porque, como a gente falou, é algo que cada gestão de fornecedor é de um jeito, a gente precisa sentar, a gente precisa conversar, a gente precisa desenvolver. Eu não sei se isso vai acabar, eu não sei se a gente vai chegar num fim, a gente vai estar sempre evoluindo nessa melhoria nossa. E é esse o grande desafio, né? Porque imaginem que a gente tem, beleza, implementamos a parte técnica, definimos os critérios, definimos como que a gente vai mensurar esse risco de cada fornecedor, e aí, além de tudo, a gente precisa entregar essa informação pronta para quem está comprando, ou para quem está nos suprimentos, ou para quem está em P&D, para que ele tome decisão, porque senão é muito lindo a gestão da qualidade que vocês estão fazendo, só que não tem informação nenhuma. Então, esse ponto E também a pressão depois na própria qualidade, que em algumas indústrias como a de vocês, existem as auditorias. E as auditorias de certificação em vocês. E aí vocês também precisam prestar contas de tudo que vocês fizeram durante 1 ano, 2, 3, 4. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas que quando é construído em conjunto, discutindo junto, algumas discussões elas são mais, vamos dizer assim, uns dias mais quentes, nos outros mais frias, e faz parte como um time.
E eu complemento com a última pergunta que fez aqui, até eu vou ousar responder e fiquem à vontade, que perguntaram que quando a matéria-prima, ou enfim, quando o seu fornecedor é internacional, é externo, né, é a mesma coisa? Eu digo que sim, o conceito de gestão de fornecedor é o mesmo. O que vai mudar? A complexidade de você ir até esse fornecedor ou não. Então, nós temos, sim, exemplos de auditorias em outros países para importações. Então, gente, o conceito é o mesmo. Se apeguem ao conceito, seja de aprovar uma peça para uma máquina, ou seja, de aprovar uma matéria-prima para a indústria de alimentos. Então, eu gerir os meus fornecedores, eu gerir eles onde eles estão. E é aí que entra o maior desafio nosso, porque eu preciso gerir onde eles estão, eu preciso organizar essas informações e entregar para alguém que não está vivendo esse dia a dia comigo para tomar uma decisão. Esse é o desafio dessas pessoas que estão aqui comigo hoje, que elas têm que balancear tudo isso, porque elas têm a pressão da compra, mas ao mesmo tempo ela tem a pressão da qualidade, e a qualidade às vezes é da indústria e também de certificações que elas dependem para continuar uma exportação do produto final delas e por aí vai. Então, elas estão exatamente no meio e nessa corda puxando para os dois lados, e esse é um desafio muito grande. Pessoal, a gente estourou muito tempo, mas eu sabia que isso ia acontecer porque tem muita experiência aqui. Eu preciso de duas coisas. A primeira, quem já se inscreveu no link, espera aqui para que a gente faça o sorteio. Quem não se inscreveu, se inscreve agora no link, né? Tem um link aqui no chat ou um QR Code. Enquanto isso, eu queria abrir para que essas três iluminadas e especialistas nossas digam as últimas palavras e fiquem extremamente à vontade para dizer e para complementar qualquer assunto. E mais uma vez agradeço imensamente vocês três por toda a parceria, por todo o empenho, por todo o tempo, por toda a dedicação, não só com a gente, com toda a indústria de alimentos, que vocês desempenham um papel fundamental na indústria de alimentos. Então, quando a gente olha um produto numa gôndola, a gente tem que relembrar que existe todo esse esforço de vocês por trás. E agradeço o tempo de hoje, a experiência de hoje, de compartilhar esses momentos. Então, abro aqui para as considerações finais de vocês, e quem não se inscreveu no link, se inscreva para ganhar um desconto no curso. Eu quero agradecer muito pelo convite, né, da SB7, aí o Matheus convidou a gente para participar desse evento. E é aquele trabalho de desenvolvimento igual, né? Nós estamos desenvolvendo outras empresas, né? Compartilhando um pouco do que a gente faz aqui como um grande grupo, né? Que é a JBS. Então, eu acho que isso é enriquecedor e ajuda muitas outras empresas. Então, queria agradecer demais, né? Essa oportunidade. Espero que tenhamos mais oportunidades, porque a gente tem muito assunto para falar, né? Mas quero agradecer, quero falar que não é um processo fácil a gestão de fornecedores, mas ele é muito importante. E a gente tem uma fala que a gente diz aqui na Seara, que é assim, o que começa certo, termina certo. Então, se você fizer bem a tua entrada, que são os teus fornecedores que vão estar fornecendo o produto para você, a tua saída tem mais chance de dar certo. Então, problemas que tu vai ter ao longo do processo podem ser menores, né? Porque você já validou um fornecedor, já deixou tudo organizado. Então, fiquem aí com essa frase também. Obrigada. Carol ou Jaque? Eu acho que a Jaque vai encerrar, né? Já que ela abriu. É verdade. Jaque encerra, então. Vamos. Eu queria agradecer também a oportunidade. Acho que a gente teria ter horas e horas e a gente não ia acabar de falar de gestão de fornecedores. É um assunto aqui que nós três amamos muito, porque a gente vive isso diariamente. E também, né, reforçar aí que tudo isso, né, falando da indústria de alimentos, é para a gente ter alimentos seguros que vão chegar nas mesas das pessoas, né, com qualidade superior aqui, que a gente fala muito na Seara de qualidade superior, né? Então, a gente tem alimentos seguros que a gente sabe que as pessoas vão se alimentar daquilo e vão estar felizes, vão estar bem, vão estar partilhando momentos. Eu acho que é isso. Agradecer de novo. Espero que venham mais também, como a Fer comentou. Acho que a gente tem horas e horas e horas para falar de gestão de fornecedores.
Muito bom. Agora eu vou finalizar. Queria agradecer realmente a oportunidade, agradecer o Matheus, a SP7, as meninas aqui também. Eu acho que gestão de fornecedores é uma parte essencial, acho que para todas as empresas. Então, todas as empresas precisam e devem implementar a gestão de fornecedores. Nós amamos falar, podemos falar aqui dias e dias, mas realmente nós estamos aqui para ajudá-los, para apoiá-los, para fazer o desenvolvimento. E em parceria com a SB7, cada vez mais a gente tem treinado os nossos fornecedores pensando no desenvolvimento. Então, fiquem ligados aí, temos muito ainda pela frente, muitos webinários, muitos treinamentos para vocês, e muito obrigada. Agradeço mais uma vez imensamente. Pessoal, sigam elas, conectem com elas no LinkedIn, em todas as mídias. Elas têm muito conhecimento para compartilhar e conhecendo bem elas não têm problema nenhum em compartilhar, são super acessíveis, amam falar sobre isso. Então, entrem lá, busquem elas e estejam conectadas com elas. Pessoal, muito obrigado. Agora, alguma coisa que vai acontecer que eu vou diminuir num cantinho da tela, vai aparecer um sorteador aqui, que a gente vai sortear quem terá desconto de 20% no próximo treinamento do GTA. Aí, então vamos lá. Acredito que vocês já estão vendo a tela, vai ter uma contagenzinha regressiva. Quem saiu o nome na tela aqui, pessoal, diz, estou aqui no chat que está garantido o sorteio, ok? Vamos lá. Não é possível, sorteia outro. Sorteia outro. Nós vamos sortear outro, viu, pessoal? Porque essa pessoa aqui, ela não é muito benquista aqui na empresa, então nós vamos sortear outro. Para quem não sabe, o Nicolas é nosso diretor comercial, então ele não tem direito ao desconto. Diane Marim de Camargo está aqui no chat. Vamos dar uns 2 minutinhos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3, está aqui. Parabéns, Giane. Ó, a equipe nossa da SB7 vai entrar em contato com você para que a gente, enfim, faça seu cadastro e você tenha 20% de desconto no próximo treinamento. É óbvio que esse time aqui, delas 3 comigo, não deixaríamos o Nicolas ter o desconto, né, gente? Isso é uma coisa óbvia. Não haveria possibilidade nenhuma disso acontecer. Pessoal, eu agradeço imensamente todos que estiveram com a gente até agora. Fique ligado nas nossas mídias sociais, em todas as nossas comunicações para os próximos SB7 Talks. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Já estava com saudade, que fazia um tempinho que eu não fazia um SB7 Talks. Fique ligado, acompanhe a gente e vamos junto. Um forte abraço.